Fala pessoas no YouTube, tudo bem com vocês? Tô muito feliz que nós estamos aqui de volta, aqui na nossa aula sobre linhas dos números que nós falamos que eu estou devendo para vocês como que faz, como que por que a divisão não pode entrar no nosso grupo de A Linha dos Números. Tadeu sentido e Tadeu explicação. Vou mostrar para vocês uma coisa, um segredinho, como eu fiz lá no Instagram, que também eu faço outros vídeos também sobre linha dos números, e lá também eu expliquei isso. Sobre essa parte da linha dos números entre a divisão é, olha que eu coloquei aqui na lousa para vocês. Eu vou ler para vocês. Porque a divisão não pode entrar na linha dos números. Tá até a parte interessante por que a linha dos números não aceita a divisão, por que não pode entrar. Vocês já perceberam todos os números que andem, todos os números que crescem, todos os números que abaixem? Essas são as partes muito importantes. A parte mais difícil e a parte muito estranha. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Qual é a parte da divisão, a parte muito grande, porque é muito especial com todos os números? Lógico que não, a divisão não é especial para os números, porque ele tem uma fração e tem um grande parte de poder de uma linha, de uma divisão que retorna as duas fases. Qual que é as duas fases? As fases é que o número que ele pode parecer não poucos, que eles deixam os números muito baixos, um pouco mais altos, mas ele não tem poucos de etorições, como que significa, porque ele tem muitas partes que a divisão que não pode ser aligado sobre linha dos números, não pode ser aligado sobre os números, porque a divisão é a parte muito grande, partes que podem ser explicar há dias e dias, há um pouco instante. Eu estudei 24 dias estudando a divisão que não pode entrar dos números e da linha dos números, porque ele é uma parte que a continuação, que eu acabei de falar para vocês, que ele tem uma coisa muito grande, e como eu falei, a parte muito estranha é que vocês perceberam, a divisão tem uma coisa dentro dele, atrás dele. A parte muito estranha é que ele retorna os números dentro da divisão. A divisão é um grupo que retorna a toda a equidade e todos os números que podem ser conciliações e pode ser um pouco crescimento. E a gente tenta adivinhar o que a linha dos números pode conter, como eu estudei há 24 dias, como eu fiz as partes da linha dos números que ele aceita, o nosso grupo. Então aceita o que? A parte muito interessante é que vocês não entraram uma coisa para vocês. Qual que é a parte que a linha dos números aceita há muito aparecida, que aparece a todos os números, e todos os números retorna a toda a equidade e a toda a estriação. Ele mostra a forma, mas ele não mostra os números. Olha só o que ele faz. Ele mostra a forma, mas ele não mostra os números. Por que os números? Porque os números são os controlados de toda a fusão. A parte, os números são de tudo. Mas a divisão não. Porque a divisão é uma conta que retorna a esconder. Então, olha só o exemplo que eu ponhei aqui na lousa. A divisão é a parte
não vê o grande número. O que significa o grande número que eu acabei de explicar para vocês? O grande número é uma parte grande e retorna os números ao crescimento. A divisão é uma parte, a divisão é outra, mas faz outro tipo de coisa. Então, olha só. Os números é a linha dos números. O que é isso que eu coloquei? É o número que? Partes que leva aos números. Mas tem a parte que nunca pode, como a divisão, o que o número pode como a divisão. Não tem outra coisa que refina. O que tem na outra refina? Refina é a parte que a gente estamos explicando as direções da divisão. Nós estamos mostrando a direção das divisões. Que refina os números é a linha. Não, aqui eu pulei. Por quê? A divisão que estão preso e dentro das duas coisas. O número é a linha, o número e a linha que são os pesos. Vocês, pessoas do YouTube, vocês podem até tentar perceber por que eu coloquei essas questões muito estranhas. Vocês vão falar assim, então eu não estou entendendo, Denis, então quer dizer que eu não estou entendendo, Denis, isso, quer dizer que você está colocando outra coisa? Não, gente. Olha só, vê a palavra. Porque a divisão que estão presos dentro das duas coisas é o número e a linha, que são os pesos. E quem que está pesando o divisão? Então quer dizer o quê? Lá no vídeo do Instagram eu expliquei isso. Nisso. Da linha dos números e da divisão é uma parte que retorna muito grande, mas tem um peso. O peso que controla. Então olha só. E quem que está controlando a divisão? É o número e a linha. Que está escrito aqui. Que são os pesos. Os números e a linha são os pesos dos divisão. Então, olha só. Eu vou ler a segunda parte aqui, ó. Dos números. Que parte que leva os números, mas tem a parte. O que parte que eu estou falando? Que parte que eu estou explicando? É a parte da forma. A parte significa a forma que é a parte, todos nós que sabem, é a parte. Às vezes eu ponho na parte, às vezes eu apaixono de colocar partes e tudo. Mas tem uma coisa, a parte mostra o quê? A parte que a gente vê é uma parte muito grande. Sabe qual que é? Que significa a parte? Ele mostra a divisão. Mostra as coisas em números, mostra os números. Ele mostra os números que são refinados a partes grandes e menores que traz uma coisa que não serve para o nosso grupo. Primeira parte que eu vou ler aqui. A divisão é a parte não vê o grande número, mas a linha dos números. O que significa o grande número? Linha dos números. O grande número é que ele faz as contas. A divisão faz as contas, mas faz o problema. Então, o problema é o grande número. O grande número que ele é o grandes números que você pode imaginar. E você pode imaginar quantas vezes quiser. Mas a criação de divisão não consegue retornar os grandes apenas
apenas de números que andam por aqui, anda aqui, outro ali, outro vem aqui, outro vem para cá, outro vem para trás, mas o número não serve para isso. O grande número não serve para a linha dos números, como está explicado. A divisão é a parte de não ver o grande número, mas a linha dos números, que parte que leva os números, mas tem a parte que nunca pode, como a divisão, que tem outra coisa que a refina, porque a divisão que estão presos dentro de duas coisas, o número e a linha, que são os pesos. Então, isso são regras, são mais ou menos regras, isso são avisos. Avisos, isso se chama avisos. Então, tudo que você imaginar é como a linha dos números retorna. Retorna o quê? A parte que são os outros e as outras partes que são a direita e a esquerda. As partes que são aqui e aqui. Qual a direção que você vai escolher? De você, a divisão está aqui. Aqui nessa mão. A divisão, imagina que esse aqui é o corredor da divisão. E aqui é o corredor da linha dos números. Então os dois são separados. No primeiro dia de aula lá no Instagram eu falei assim: a linha dos números é uma linha. É uma linha. Uma linha que nunca acaba, nunca faz o dó e nunca vai acabar. E vai sempre continuando, continua. Isso são as partes que são aos grandes criados sobre mim. O que eu fiz isso por causa para mostrar para as pessoas. Existe a segunda resposta e existe o número de linha, linha dos números. O que o mundo inteiro tem que descobrir, a linha dos números são a parte que tem que existir. Eu estou mostrando para o mundo inteiro, a linha dos números existe e a parte que são escondidas são a segunda resposta, como eu expliquei o primeiro vídeo do YouTube aqui desse canal, para mostrar para todo mundo que existe segunda resposta e a linha dos números, porque o mundo inteiro não sabe o que é matemática direito. Porque a parte que as pessoas são tão poucos, cérebro desse tamanho, que não consegue ver uma parte dos números que estão escondidos. É tão fácil. É só você sentir a visão dos números de trás por trás. E como eu falo para vocês, existe a segunda resposta por causa que ele representa atrás do número, que chama a resposta atrás da resposta, o número atrás do número. Quantas vezes que as pessoas conseguem ver, e eu consegui ver, e existe linha dos números, o que eu fiz? Eu criei, e vários números que você pode imaginar tá dentro dos números. Mas tem uma coisa, vai ter que saber da segunda resposta, porque às vezes as partes são muito grandes e são diferentes. Então, como eu sempre falo, as partes são os grandes e menores. Então a divisão também está fazendo isso, mas ele não pode, por causa do quê? Porque tem duas coisas que ele tem. Primeiro, ele está preso dos dois pesos, que é a linha dos números, que está escrito aqui embaixo. E a segunda, ele só pode aparece um número. Aqui aparece um número. O que aparece um número? Você imagina, aparece um número, você vai fazer um número e vai aparecer a divisão em cima dele. Só isso que tem que fazer. Ele tem que fazer isso. Eu vou falar de novo. Ele está preso da linha e dos números, que são os pesos. E a segunda é o número que aparece em cima. Não, é o número que aparece em cima, a divisão que fica embaixo do número, em cima do número. Então é isso que as pessoas têm que
mostrar um pouco mais e um pouco menos sobre linha dos números. Quem que está interessado em estudar sobre linha dos números, eu explico para vocês como que funciona. Já estou começando a fazer atividade. Eu estou fazendo a parte de fazer atividade. E eu vou fazer uma coisa. A divisão não é nosso grupo por causa disso. Isso se chama aviso. Então, a parte muito estranha que vocês podem estranhar. Vocês podem ver até uma parte boa dentro da divisão. Mas dentro da linha dos números não vai funcionar direito. Por causa que tem cheio de coisas que ele tem que não pode, mas os números não permitem a forma. Ele não tem a forma, ele só mostra o número, mas só que não tem a parte, não tem nada, tem que estar tudo explicado aqui. Como tudo está escrito, sempre vai dar um problema. Então, esse foi o vídeo sobre linha dos números que não aceita divisão, divisão não entra no nosso grupo que está escrito aqui. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês entendem, por favor, porque essa parte é muito preciosa, porque o número mostra a toda a santidade e a presença dos números. Então, por favor, não estranhe. Eu sei que é um pouco estranho, eu sei que as letras são um pouco estranhas, eu sei que as coisas são muito estranhas, mas tem outras partes escondidas que está mostradas aqui, que há partes que são muito estranhas aqui, que tem outras palavras que você tem que ver. Isso é muito importante, isso são avisos. Então, que Deus abençoe vocês, espero que vocês gostem. Dá um like e comenta aí. Inscreve no canal aí, por favor. Tem 15 pessoas que, graças a Deus, 15 pessoas que estão comentando. Por favor, vem assistir nosso vídeo. Eu vou, a semana que vem, aviso para vocês, semana que vem eu vou mostrar para vocês uma coisa muito grande, muita coisa que eu vou mostrar para vocês, que a parte importante, eu vou trazer umas partes que são importantes, muito importantes, é a linha dos números que mostra a forma, e dessa vez não é igual do Instagram não é igual do Instagram, é diferente. Que a linha dos números vira a letra. Então, isso vai ser aviso e eu estou devendo para vocês. E isso vai ser só semana que vem. Então, como eu falei, Deus abençoe, fique com Deus e abraço e fui!